Iniciou-se na Páscoa o tema dessa noite, que já é o penúltimo tema dessa série, é sobre Jesus vir para curar um povo que é dele. E já adiantando ao que vai vir, assim que essa série terminar, já no primeiro domingo de maio, nós veremos com uma série chamada Aliviando a Bagagem da Vida, onde nós entenderemos que ao longo da vida qual que é a real bagagem que nós precisamos carregar, porque tem hora que a gente parece que carrega muito peso extra. A seguir, nós falaremos a respeito do cuidado que nós temos que ter justamente com esse peso extra que nos torna sobrecarregados e como Jesus vai nos ajudar a lidar, nos ajuda a lidar com o peso extra. A terceira mensagem é saber escolher o que é essencial para a vida. No mundo onde onde as coisas são muito rasas, o que a gente precisa realmente levar na bagagem? Depois, levar o que for somente usar. Em toda a vida, quando a gente passa por ela, o que realmente a gente usa? A gente às vezes faz planos enormes a respeito da vida, a maior parte deles são frustradas, outras nem acontecem, mas o que realmente nós usamos? E terminaremos a série do próximo mês com Aprendendo a Viajar com Leveza, uma série inteirinha baseada no Salmo de número 23, e será realmente edificante para todos os nossos corações. Falando sobre a mensagem de hoje, ele veio para curar o seu povo. Eu gostaria de começar com algumas frases que fizeram parte das mensagens anteriores. Na primeira mensagem, nós dissemos que a ressurreição é a resposta de Deus para o mundo em busca de restauração. Não podemos esquecer isso. Paulo fala que sem ressurreição vai a nossa pregação e a nossa fé também. O mundo que busca se autorrestaurar não é suficiente para chegar no seu estado pleno. É só a ressurreição de Jesus Cristo que possibilita isso. Já na segunda mensagem, eu trago duas formas de enxergarmos a salvação, que normalmente ela é enxergada de caráter pessoal. A primeira é que ela vai além, a salvação vai além da experiência de cada um de nós como indivíduos, mas ela encontra raízes na comunidade eclesiástica e também escatológica. A salvação é comunitária, ela não é individual. E também na semana passada, nós falamos que a salvação é cósmica, aguardamos a restauração de toda a criação. E como diz Paulo em Romanos, a criação geme por essa restauração, esperando que um dia Jesus mude tudo de uma vez por todas e não haja mais choro, não haja mais lágrima, não haja mais sofrimento e não haja mais nada que nos tire a paz, porque lá na eternidade, entre a fé e a esperança que precisamos ter juntamente com o amor, só haverá amor. Não precisaremos mais de fé, porque Deus estará conosco, nem de esperança, porque tudo já vai ter sido feito, mas viveremos o amor de Deus na sua plenitude. Até lá, nós temos que lidar com a demanda do dia a dia. E como Deus tem preparado um povo para essa eternidade vindoura. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos de 21 a 28. Depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora. Tipo assim, ela está enchendo a nossa paciência, manda ele embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele, Jesus, respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Vamos orar? Senhor, nós precisamos de cura o tempo todo.
enquanto caminhamos na jornada que o Senhor nos convidou a fazer parte, nosso coração precisa ser curado o tempo todo. E que essa palavra traga cura para os nossos corações. Que essa cura alimente a esperança necessária para vivermos todos os dias da nossa vida e não somente os domingos. Que essa cura seja suficiente para que jamais falte energia nas nossas pernas, nem vontade no nosso coração. E que tudo, absolutamente tudo que façamos, só tenha um único motivo em nossa vida: alegrar o Senhor acima de todas as coisas. Fala conosco, cura os nossos corações, nos ensina através da Tua palavra. É o que o Senhor, Senhor, o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto é claro. Jesus veio para curar. Jesus veio para curar. O texto é simplesmente isso. Jesus veio para curar. E se vê algo na sua vida ou no seu coração que precisa ser curado, Jesus veio para curar a sua vida. Jesus veio para tirar o desespero do seu coração. Aquela mulher estava desesperada, porque a filha dela estava muito doente, endemoniada. Possessões demoníacas são passíveis até hoje. E o demônio tem essa capacidade de roubar a nossa sanidade, a nossa espiritualidade. E aquela menina sofria de um demônio incomodando a vida dela. Às vezes também, o que nos tira a paz não é nem um demônio, é uma doença inesperada. Situações que nós não conseguimos lidar com elas. Seja qual for a situação da sua vida, Jesus veio para te curar. E Ele está aqui essa noite para nos curar. Isso é claro. Confie em Jesus. Entretanto, nas entrelinhas desse texto há uma outra pergunta. Qual é o propósito de Jesus nos curar? Essa é a pergunta mais complicada desse texto. Simplesmente nos beneficiar com uma sobrevida que fatalmente em algum momento vai acabar? Simplesmente alegrar os nossos corações com um presente? Ou será que há mais coisas por trás desse propósito? E eu digo que esse texto está diretamente ligado à compreensão individual e também comunitária da nossa salvação. E a primeira pista que esse texto nos dá é justamente o lugar o qual Jesus foi andar, Tiro e Sidom. E pode ser que isso precise de uma pequena explicação. Entendia-se na cultura de Jesus, Jesus era judeu, a Judéia era uma das 12 tribos de Israel, que ficava na parte inferior do mapa de Israel. Entendia-se que Jesus era um Messias para os judeus. Esperava-se dele, e não somente dele, de muitos outros que diziam a mesma coisa na época dele, que eles viessem libertar a comunidade judaica a partir de quem ela era. Então Jesus veio nos libertar do nosso problema. E como Messias de Israel, esperava-se de Jesus que ele atendesse às demandas de Israel. E a primeira pista é para a gente entender que Jesus veio curar o seu povo. E o propósito da cura é ver nesse texto que ele já não estava mais em Israel, ele estava indo para Tiro e Sidom, fora da geografia de Israel. Jesus foi fazer algo além da expectativa daqueles que o esperavam. E ao chegar lá, daquela região veio uma mulher, e Mateus fez questão de pontuar aqui, ela era cananeia. Não era israelita, não fazia parte da cultura de Jesus, pelo contrário, pertencia a povos que idolatravam outros deuses além de Jesus. Há 3 pistas interessantes nesse segundo texto. É entender que ela era cananeia. Apesar de não estar dentro dos usos e costumes habituais daquele povo, e se quiser fazer uma paráfrase ou uma metáfora dos ritos que nós consideramos serem necessários dentro de uma igreja, aquela mulher vira para Jesus e faz uma declaração de fé. Filho de Davi. Então ela já entendia que Jesus não era simplesmente um profeta comum, um fazedor de milagres, era alguém que vinha da linhagem do Messias de Israel, alguém que vinha cumprir todas as profecias esperadas por Israel. Jesus não era simplesmente alguém que poderia curá-la de uma doença, curar a filha dela de uma doença, de um endemoniamento.
E essa é a primeira pista para que nós entendamos o que está acontecendo nesse texto. Qual o propósito de Deus ao curar aquela mulher. A segunda afirmação daquela mulher, então, é mais impactante. Tem misericórdia de mim. Ela não chegou como a gente chega no médico, falando assim, eu estou doente, preciso de uma prescrição, de uma medicação, preciso de exames. Ela não pediu nada a Jesus e nem para a filha dela. Ela só expressou na sua profissão de fé, tem misericórdia de mim. Diferentemente de muita gente que chega diante de Jesus com uma lista de pedidos, com uma lista de expectativas, ela só pediu para Jesus para que ele tivesse misericórdia dela. Uma mulher fora do cenário esperado, chega diante de Jesus, sabendo quem ele é e fazendo o único pedido que ela poderia fazer. Tem misericórdia de mim. Me fez lembrar de um outro texto bíblico, onde havia um fariseu e um pecador. E o fariseu chega diante do altar do Senhor e começa a falar as vantagens de ser um fariseu. Inclusive dizia que dava o dízimo. Tudo que ele cumpria dentro da legalidade de Israel, ele colocou naquele texto. Entretanto, o homem que estava ao lado, ele só tinha coragem para falar não somente uma vez, mas repetidas vezes uma única frase. Senhor, tem misericórdia de mim. Isso já mostra que aqui há um contraste nesse texto. De pessoas que fazem parte de uma comunidade que entendem que existe um Deus e há um libertador, o qual entendem o seu libertador dentro de um molde, que naquele caso era o messianismo judaico, e uma pessoa totalmente fora de contexto, que sabia quem Jesus era e como deveria se comportar diante dele. Aí esse texto nos apresenta uma segunda pista: o silêncio de Jesus. Quando Jesus ouviu o pedido de misericórdia daquela mulher, o texto deixa claro no versículo 23, Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Eu não sei como é para vocês, mas para mim é muito duro o silêncio de Deus. A gente, quando chega diante de Deus, espera que Ele dê uma resposta clara. Eu tenho ouvido regularmente algumas pessoas falarem assim, eu estou esperando em Deus. Eu estou esperando que Deus me dê uma direção. Mas se a espera, a resposta de Deus, para aquilo que nós esperamos diante dEle, seja o silêncio. For o silêncio. Nós estamos preparados para o silêncio de Deus? Mesmo assim, nesse texto, o silêncio de Jesus, como não poderia ser diferente, ele tem um propósito muito claro. Eu vou convidar vocês a olhar esse texto em 3 partes, 2A e 1B. A primeira A é o texto que eu mostrei agora há pouco para vocês. Para vocês agora há pouco. Jesus, porém, não respondeu palavra nenhuma. Depois vem uma afirmação de Jesus. No versículo 24, logo embaixo. Não fui eu enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Olha que resposta estranha de Jesus. Eu acharia Jesus estranho se ele me desse essa resposta. Ele está falando para aquela mulher, eu não vim para você. Tu está me pedindo uma coisa, mas eu estou aqui para Israel. Eu estou aqui para atender a expectativa do meu povo, não a sua. Se Jesus batesse a porta na sua cara, o que você ia achar? Eu não quero conversa contigo, eu não quero te curar. Você não pertence ao meu povo. O ponto central é que Jesus ainda reforça essa fala no versículo 26. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos... Comparou a mulher com um cachorro, um animal doméstico. O que eu vim fazer é curar o meu povo. Eu não vim aqui cuidar de quem está fora de Israel. Você acha que eu vim aqui a Tiro e Sidom fazer o quê? Se essa história parasse por aqui, eu confesso que eu ficaria altamente frustrado. Porque eu não nasci em Israel, não sou judeu, creio em Jesus, e alguma coisa está faltando nessa conta para confirmar a minha fé. Porque entre uma afirmação e outra, há um ponto de interrogação. Jesus levanta essa lebre nesse texto para mostrar que Israel falhou em ser aquilo que ele era. Quando Jesus se coloca em silêncio, quem aparece na conversa?
os discípulos, que são judeus. E eles, na hora que Jesus não responde, eles se acharam os donos da história e falaram para Jesus: manda essa mulher embora. Diz para ela que ela não tem nada a ver com o povo de Deus. Já quiseram expulsá-la do cenário. Isso mostra que os judeus, via de regra e até hoje, não entenderam ainda o papel deles. Desde que Deus os convidou a serem povo deles em Gênesis capítulo 12. Fora aqueles judeus, claro, que se tornaram discípulos de Jesus. E a gente corre esse risco também, de passar anos na igreja e não entendermos o nosso papel. Termos convicções claras a respeito de quem é Jesus a partir dos contextos que nos ensinam e perdermos a visão, termos miopia espiritual a respeito daquilo que Jesus faz à nossa volta e nós não abrimos os olhos. E sabe com quem que aconteceu isso? Pedro. No livro de Atos, Pedro tinha regras claras a respeito do que era ser judeu. A regra era tão clara para ele, que naquelas regras, en passant, ó, tô chique, ó, en passant, de passagem, Pedro meditava e orava dentro da regra, e Deus apareceu para ele dentro da regra. E algumas das leis judaicas era não comer animais impuros. Não vou fazer a classificação, vai lá em Deuteronômio que está tudo lá. E adivinha o que Deus manda Pedro comer? Você adivinha, Débora? Animais impuros. Você comeu, Rodrigo? Nem ele. Porque a regra para o povo de Deus era clara. E quando a gente fica preso à regra, a gente pode sofrer de miopia para aquilo que Deus está fazendo fora da regra. Porque Deus não opera dentro da nossa caixa. Ele é o dono da caixa. E naquele momento, lá na cidade de Cesareia, Deus estava convertendo gentios ao seu reino, a ponto de causar espanto em Pedro. Mas como? Como que isso está acontecendo aqui? Jesus é nosso. Jesus só faz se eu fizer. Jesus só faz através de mim. E era esse o mesmo problema daqueles discípulos que caminhavam ao lado de Jesus. Manda ela embora. Ela está importunando, ela está atrapalhando a nossa vida. Paulo entendeu isso com muita clareza em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. Paulo fala que a missão de Israel é a representação de sua identidade. E ele perdeu isso. Olha o que Paulo fala em Romanos. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, sim. Tirou eles do Egito, Deus tirou eles do Egito e levou para a terra prometida. Eles foram adotados, confere? E nós somos adotados também. Pelo menos é o que Paulo fala. Nós somos filhos adotivos de Deus, porque da genética de Deus é só Jesus. Deles, bem como a glória, sim, nós somos o povo escolhido, nação santa. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, bugou. Nós somos nação santa, não somos? Deles é a aliança. Jesus, quando morreu na cruz, na ceia, ele tomou o cálice e disse, essa é a nova aliança. Então, aquilo que eles têm, nós temos em Jesus, ok? Deles é a concessão da lei, claro. A gente acha que andar com Deus é só graça, andar com Deus é lei. Eu conversava com o Jacques essa semana, a gente tomou um café junto, falava assim, sabe qual é o papel da lei? A gente fala assim, só vale o Novo Testamento, o Velho não vale mais. Cuidado com isso. Porque o papel da lei é mostrar o quão pecadores nós somos. E se eu ignoro a lei, eu não tenho consciência de quem eu sou diante de Deus. Aí a graça nos restaura. Paulo fala que a lei, eu vou usar uma palavra estranha também, mas não sei tradução. Se alguém souber uma tradução, é porque na minha cabeça está a versão revista e corrigida. Ó, fui lá atrás. Ó. Paulo diz que a lei é o aio da graça. É a base da graça. Para eu entender a graça, eu preciso entender a lei. Porque não tem contraste a respeito de quem eu sou sem saber a lei. Eu preciso da lei para ser a régua. Só que Deus pagou o preço da lei, que é a morte eterna, para que nós vivêssemos com Cristo, segundo a graça dele, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Então eu preciso compreender isso. E isso tudo o judeu tinha. Aí Paulo vai mais adiante. Deles são os patriarcas, e deles é o Cristo, descendente humano, o qual é Deus acima de todos e bendito para sempre. Eles sabem tudo, eles receberam tudo. Eu criei um povo para manifestar quem Deus é,
a partir de quem eles são, e essa é a identidade deles desde Gênesis 12. Só que Israel falhou. Quando eu olho lá para o começo dessa história, em Gênesis 12, especialmente o capítulo 3, Deus chama Abraão e fala assim: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão, por meio de quem? Diz. E hoje, é por meio de quem? Quem que abençoa os povos? A igreja! Nós somos esse mesmo povo. Nós fomos criados para abençoar vidas, para manifestar a glória de Deus. Deus abençoa as pessoas através de mim. Deus abençoa as pessoas através de você. E se eu não entender isso, eu falo igual Israel. Israel falhou em primeiro lugar, por ser uma nação abençoadora e não abençoar. O plano divino, o plano divino para Abraão envolve torná-lo uma grande nação e abençoar todas as nações por meio dele, revogando o pecado e restaurando a plenitude. Eu sei que tem um negócio aqui que criou dúvida em alguém, mas fica com a dúvida por enquanto. E restaurando a plenitude da criação, preparando o caminho para a redenção. Esse era o papel de Israel. E Israel falhou nisso. Israel também falhou quando Israel falhou ao relacionar a sua existência, ao deixar de relacionar a sua existência com a sua missão. Israel, ele tinha uma missão. Vocês têm que fazer o quê? Abençoar o vizinho? Pode ser. O colega de trabalho? Pode ser. O amigo da escola? Pode ser. A pessoa que está na fila do mercado? Pode ser também. Mas eles ficaram tão preocupados em viver o estilo de vida deles, que consideravam agradável a Deus, que eles perderam essa conexão. Então deixaram de abençoar as nações. E nós somos chamados para abençoar as nações. Nós somos sim eleitos, desde Abraão, para termos uma missão, para sermos instrumento para o reconhecimento divino por todas as nações, unindo o privilégio da eleição com a responsabilidade histórica de manifestar a pessoa de Jesus. Israel falhou. E a terceira e última falha de Israel é que Israel falhou em relacionar. Repetir. Isso aqui eu buguei. Passa. Paulo vai falar isso depois com muita clareza em Romanos 10, 1-4. Olha o que Paulo fala. Irmãos, desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas, que eles sejam salvos, que eles entendam o papel deles, que eles cumpram quem eles são, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem... Eu posso zelar pelas coisas de Deus sem entendimento nenhum. Eu posso crer em Deus fielmente, fazer coisas tendo certeza que estou fazendo para Deus, sem entendimento nenhum. E Paulo vai mais adiante. Uma vez que ignorar a justiça de Deus e procurar estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo. E por ser Cristo, Cristo para a justiça de todo aquele que... é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então não basta eu crer. Algumas pessoas precisarão crer. E para que essas pessoas creiam, eu preciso assumir o meu papel como Israel de abençoadores de nações. E se você seguir esse texto mais adiante, Paulo vai falar assim: como crerão se não há quem pregue? Como crerão se vocês não assumirem quem vocês são? Logo, para um povo ou uma comunidade que perde o entendimento da sua existência, tudo o que não diz respeito às suas necessidades privadas torna-se um incômodo. Manda essa mulher embora, ela está incomodando, porque as nossas necessidades são outras. Porque o que a gente espera de Jesus é outra coisa. Manda essa mulher embora.
Não tem nada a ver com a gente isso, não tem nada a ver comigo. E aí acontecem 3 coisas que aconteceu com Israel, que aconteceram com aqueles discípulos e podem acontecer comigo e com você. A primeira coisa foi a seguinte: os discípulos falharam em abençoar aquela mulher ao rejeitá-la. A mulher chegou ali pedindo misericórdia. Qual era o papel deles como discípulos? Abençoar aquela vida. Não, mas a gente está em Tiro, a gente está em Sidom, essa mulher é cananeia, ela não veste as roupas santas que a gente veste, ela não anda com Bíblia debaixo do braço, que nem alguns de nós andam. Eles perderam a mesma oportunidade, falharam, igual Israel falhou. Os discípulos falharam em não ver aquela mulher como a sua missão. Isso me traz um incômodo profundo. Quem é a sua missão? Eu estou assistindo um seriado, eu sei que tem gente que não gosta. Eu amo seriados de guerra. Amo. E é sobre uma equipe de SEALs da Marinha. Gente, eu tenho uma inveja daqueles caras. Sério. O SEAL é o grupo de elite da Marinha norte-americana. É tipo o fuzileiro daqui no Brasil. Mas, cara, o seriado está na 3ª temporada e eu já estou chorando. Porque está acabando, é a última. E ó, eu vi que esse seriado me pegou. Porque quando chegou, você chorar num episódio, num seriado de guerra é difícil. Eu estava chorando, sozinho no sofá. Mas era a falta da Cláudia, que não estava aqui essa semana também. Eu estava emocionado. Gente, chegou uma hora, nesse seriado, spoiler alert. Os caras vivem pela missão. Os caras vivem pela missão. E o legal do seriado também, tirando a guerra, é o drama. Porque você vê gente perdendo família. Você vê filhos precisando de pais que de 365 dias, 300 ficam fora de casa. Nada muito diferente da vida de pastor, né, Mauro? Mais ou menos. A gente começa a ver divórcio acontecendo, caras que vão começando a depender de bebida, porque é uma situação estressante. Você começa a ver um monte de coisa. Tem um episódio que eles vão fazer homenagem a um fuzileiro que morre. E o cara que é o protagonista da série, ele fala assim, ó, eu vou falar quem nós somos. Aí ele começa a falar assim, eu não vou saber, lógico, né? TDAH, mas ele começa a falar assim, viu? Aqui, eu vou dizer quem nós somos. Nós temos aqui tantas cirurgias de ombro, tantas pernas restauradas, tantos problemas de pulmões, tantas dores de cabeça, tantos divórcios que aconteceram, tantos problemas de não sei o quê, problema, tanta dor num só lugar. E devia ter uns 60 homens e mulheres, que são homens e mulheres. Aí ele termina a história dizendo assim, mas eu não faria outra coisa. Porque é essa dor que me define. É essa dor que me define. Essa dor que faz eu sair de casa todos os dias e entrar nos campos de batalha, sabendo que eu posso não voltar para minha família, e faz valer a pena todo o suor e lágrima e dor. E quando nós perdemos a consciência da nossa missão, nós falhamos com Jesus como aqueles homens falharam com aquela mulher. Como Israel falhou em ser luz para as nações. Jesus veio para curar, e Ele está aqui essa noite para curar, mas isso tem um propósito. Que nós cumpramos, diante das muitas nações, a nossa missão. E quando nós não cumprimos, porque os nossos problemas são mais importantes que os dos outros, e os outros se tornam um incômodo para a nossa vida, nós estamos falhando. Em terceiro e último lugar, os discípulos falharam por não promover a justiça do reino. Quando o reino de Deus faz alguma coisa em algum lugar, a justiça de Deus aparece. Em contraste a tudo isso, eu quero convidar vocês a olharem agora para aquela mulher, que não tinha nada a ver com a história. Ela olha para Jesus e diz só uma coisa. Versículo 27. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu sei que o Senhor veio para Israel. Eu sei que o Senhor veio para um povo, que eu não pertenço a ele. Mas se o Senhor deixar uma migalhinha da sua graça cair aqui, se o Senhor olhar para mim assim de canto de olho, eu já estou satisfeita. Porque sim, Senhor, eu me coloco debaixo de quem o Senhor é.
da sua pessoa. Eu não faço parte da turminha, mas eu sei que o Senhor é Senhor. Essa foi a grande virada desse texto. E por isso, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo dia, o que aconteceu? A sua filha foi curada. Jesus veio para curar, mas ele tem um propósito nisso. Mostrar que o povo dele não é só da turma, mas é muito maior que isso. E ele está querendo, esperando das nossas vidas, que nós abençoemos vidas, para que outras pessoas entendam isso. Essa história que nós lemos é uma história de contrastes. E o primeiro contraste é que enquanto os discípulos viam um Messias que atendesse às suas expectativas privadas, aquela mulher via diante dela o Senhor. E isso precisa trazer uma avaliação para o nosso coração. Para quem nós estamos olhando como vemos Jesus? Um outro contraste desse texto é que o caráter comunitário da salvação, ele aponta para a cura de um povo que perdeu-se em si mesmo através da sua própria interpretação pessoal da Bíblia. Incomodava para aquelas pessoas verem o que Jesus fez. Em terceiro lugar, o contraste desse texto é que quando olhamos somente para o caráter individual da salvação, perdemos a visão a respeito de onde estão as ovelhas perdidas de Israel. Eles perderam a visão de onde estão as ovelhas perdidas de Israel, achando que só estavam dentro de Israel, do tipo de Messias que eles esperavam que existisse. Mas Jesus olhou para aquela mulher. Obrigado, obrigado. Necessário, viu? Mas Jesus olhou para aquela mulher, que sabia quem ele era, mesmo não tendo todos os pré-requisitos, e disse assim: a sua fé te salvou. Eu termino com uma afirmação de Marcos no seu evangelho, que talvez junte essas duas coisas num único texto. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, porque quem crer e for o quê? Batizado, será salvo. E olha só, mas quem não crer será condenado. Fato. O que eu quero chamar a nossa atenção aqui no final é a respeito dos próximos versos. Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Resumindo, assumam a sua identidade. E vocês vão cumprir o propósito de Deus através das curas e milagres que estão acontecendo aqui nesse lugar. As coisas vão acontecer através de vocês, por intermédio de vocês, quando assumirem quem nós somos. O povo de Deus está além do alcance dos nossos olhos, mas ao alcance de homens e mulheres que, quando saem dos seus cultos, dos seus encontros, olham para esse mundo aí fora com uma missão de Deus para a vida de um povo que veio para curar a vida de outras pessoas. Aliás, de um Deus que veio para curar pessoas através da vida de um povo. Amém? Vamos orar. Senhor,
O Senhor veio para curar um povo da falha de sua missão, pois ele deixou de olhar para fora. E por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que restaure os nossos corações, para que possamos nos sentir curados. E como um povo curado pela graça existente na cruz, possamos cumprir a nossa missão como identidade a respeito de quem nós somos. E assim, mostrar Deus curando a vida das pessoas através da vida da sua igreja. Que pessoas sejam curadas pela imposição das nossas mãos. Que os demônios sejam expulsos pela presença dos seus filhos e das suas filhas. Que o reino de Deus se manifeste com justiça e retidão, aonde nós colocamos os nossos pés. E que o povo de Deus, curado na sua missão, anuncie: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.